apresentar a professora Marcela Peixoto, doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, e o tema dela vai ser energia eólica, green grabbing, vulneração dos direitos humanos no Nordeste brasileiro. Bom dia, gente. Já quero de antemão me desculpar, eu estou gripada, então estou com a voz assim um pouco diferente do normal, né? E pode ser que eu tenha alguma tossezinha no meio da minha fala. Bom, eu queria, primeiro de tudo, agradecer, né, a oportunidade, né, da gente estar aqui nesse seminário colocando as prévias, né, das nossas pesquisas, que estão sendo muito interessantes. Eu acho que a gente está conseguindo destrinchar, né, essa problemática a partir de diferentes enfoques, e a gente vai conseguir produzir um conteúdo científico que provavelmente vai se tornar referência, eu acredito, para essa matéria. Então, quero parabenizar a todas e a todos que estamos neste processo, né, fazendo esse esforço acadêmico, esse esforço de pesquisa, para trabalhar, para conseguir não só esclarecer, né, como decifrar e como desminuçar, né, toda a complexidade dessa problemática que vem atingindo de maneira muito forte, né, não só populações no Nordeste, como populações no mundo inteiro. Eu vou pedir desculpa para quem gosta de PowerPoint, mas eu não preparei um PowerPoint, porque, entre outras coisas, eu estou de mudança de casa, então foi tudo ao mesmo tempo agora, e aí não deu tempo, mas eu vou trazer alguns dos elementos, acho que centrais desse momento da minha pesquisa. Então, antes de iniciar, né, propriamente com esses elementos, né, e a abordagem que eu venho realizando no trabalho, eu queria ilustrar a introdução com 4 passagens de alguns textos que eu venho usando, né, como documentação de pesquisa no estudo dessa problemática, né? Acho que o primeiro trecho diz o seguinte: uma estratégia global para alcançar as diretrizes de qualidade do ar da OMS não pode depender apenas do controle da poluição do ar, mas também deve combinar e alinhar políticas públicas relacionadas aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essas ações incluiriam melhorias na eficiência energética, maior uso de energias renováveis, redução de metano na gestão de resíduos e agricultura, CO2 e metano devido à redução de combustíveis fósseis, resultando de co-benefícios climáticos. Esse é um trecho do relatório do IPCC que foi publicado agora no mês de agosto desse ano de 2021. O segundo trecho que eu trago à colação é o seguinte: diz o seguinte: as instalações globais anuais de energias renováveis estão provavelmente abaixo da metade do nível necessário para chegar ao cenário compatível com o IPCC. Para a energia eólica, isso significa que, por enquanto, nós instalamos um recorde de 82 gigawatts de novos aerogeradores em 2020, mas que precisaríamos estar instalando em torno de 180 gigawatts por ano para chegar onde precisamos. Todos os anos ficamos aquém. O objetivo parece cada vez mais difícil. Esse é um trecho de um relatório do setor empresarial da energia eólica, chamado Global Wind Report, também desse ano de 2021. Vou ler mais um trechinho, que diz o seguinte: a poderosa implantação das renováveis na matriz energética mundial continua o seu percurso, alheia, inclusive, às turbulências tão potentes como a pandemia. 2020 foi, de longe, o melhor ano da história da indústria eólica mundial. Essa é uma reportagem do jornal El País, do mês de março também desse ano de 2001. E, por último, eu quero ler um trecho, esse último trecho, que diz o seguinte: o agricultor João Araújo observa que seu gado fica assustado, não se adaptou a esse barulho, e as galinhas, um bocado, morreram. O que sobreviveu, ele vendeu antes que perdesse todos. Maria Neuma criava porcos. E aí a fala da dona Maria Neuma, né? Eu tinha muitas porcas parideiras, mas elas começaram a abortar ou a comer os filhotes. Só continuo aqui porque não tenho dinheiro para comprar outro terreno e ir embora. Nossas terras perderam o valor, conta ela. Por que eu trago esses 4... Perdão.
trechos, porque eles refletem as diferentes facetas dessa mesma questão, né, de um problema que vem tomando essas proporções alarmantes, né, que podem perfeitamente entrar no rol dos efeitos socioeconômicos das mudanças climáticas, sendo consequência de um processo de transição energética que vem sendo promovido a critério único e exclusivo do capital. A gente vai ver ao longo dos 2 dias de seminário que a implantação desses megaprojetos de energia eólica no Nordeste e no mundo, eles vêm acarretando uma série de consequências. O professor, os que me antecederam já trouxeram várias delas, não só para a população, né, para as populações, como para o meio ambiente das localidades onde esses empreendimentos se instalam. Isso vem promovendo um drástico reordenamento territorial, como o Tarcísio colocou muito bem na fala dele. Algumas das principais questões que vai nos ocupar nesse trabalho dizem respeito às diversas e sistemáticas formas de vulneração de direitos que vem ocorrendo com a chegada dessas empresas nas comunidades. Esses processos de vulneração, eles se estendem durante todo o período, desde a chegada dessas empresas até o período de operação desses parques. E isso vem acontecendo não de hoje, né? Isso vem acontecendo desde que iniciou-se a corrida pelos ventos. E essa problemática, isso a gente está falando na Europa desde a década de 80, principalmente, e mais aceleradamente na década de 90, e na América Latina com mais força a partir da década de 2000, né? E todo esse processo de vulneração desses direitos vem sendo invisibilizado pelos diferentes mecanismos de produção de discurso, que, por um lado, aumentam a evidência sobre a gravidade das mudanças climáticas a partir de expressões como emergência climática, crise energética, né, criam esse contexto de terror, e, por outro lado, defendem um modelo de transição energética baseado em fontes renováveis, onde o principal ator, né? E aí parece que esse ator tem uma espécie de direito natural, né, para levar adiante essa transição. Esse ator é o próprio verdugo que levou a humanidade à crise multidimensional sem precedentes que a gente está vivendo na história, né, que é o sistema capitalista. E aí, para entender as principais nuances desse processo, é fundamental que a gente entenda o momento histórico que a gente está vivendo. E a hegemonia neoliberal, que, entre outras coisas, prega uma mercantilização total da vida. E quando a gente fala de mercantilização total da vida, às vezes pode parecer exagero, mas não é. Não se trata de uma hipérbole linguística, não. Essa mercantilização total se faz através desse processo de financiarização que vai acarretando movimentos especulativos e que vem provocando essas crises cada vez mais intensas em períodos cada vez mais curtos de tempo. Outro elemento fundamental que a gente precisa entender relacionado ao momento histórico que a gente está vivendo é que essa crise atual é uma crise de sobreacumulação e que isso vem desembocando no que Harvey, lá nos anos 70, já chamava de ajuste espaço-temporal. E que uma das suas consequências mais visíveis nos momentos atuais é o fenômeno do green grabbing, que é um termo que foi alcunhado por um antropólogo chamado Firehead, e que pode ser traduzido como... Eu gostei do esbulho, Tarcísio. Pode ser traduzido como acaparamento verde, assambarcamento verde em português, acaparamento é em espanhol. Bom, Traudy, no trabalho que ela realizou brilhantemente, define green grabbing como o processo que se dá quando há uma apropriação de terras e recursos para fins ambientais. Esse processo se traduz na alienação total da terra e, em outros casos, na reestruturação de regras de acesso e de uso e no gerenciamento de recursos, que podem ter efeitos profundamente alienantes para as populações locais. Então, os contratos de arrendamento, como o Tarcísio colocou, impostos pelas empresas do setor, eles têm, em virtude da longa duração e das cláusulas restritivas que constam neles e nos contratos que a gente vem analisando ao longo dos estudos do projeto, eles realmente se configuram como verdadeiros processos de green grabbing e de acumulação por despossessão. Esse é um fator essencial que deve ser considerado na análise desse fenômeno de reordenação do espaço temporal do capitalismo verde no Nordeste brasileiro, já que, junto com essa vulneração do direito à terra e aos territórios,
não só dos camponeses, mas dos povos e comunidades tradicionais, coexistem outros tipos de vulneração de direitos que se tornaram sistemáticas e que vão se constituindo como uma espécie de método, né, de modus operandi amplamente utilizado pelas empresas. Ou seja, esse processo de implantação dos parques vem sendo responsável por uma série de vulnerações de populações que já historicamente são vulneradas, abrindo um novo período de lutas, isso é importante que se diga, luta por direitos que já são reconhecidos no arcabouço normativo nacional e internacional, mas também por novos direitos que venham a ser colocados no horizonte e que se colocam como necessários para coibir essa ação destruidora dessas empresas. Uma observação que na pesquisa vem sendo importante é a ausência gritante de dados sobre apropriação de terras em nome da transição energética, ou seja, existe um vazio importante no que se refere a dados sobre superfície de terra ocupada para a produção de energia do setor eólico. Eu tentei levantar esses dados, mas são dados que difíceis de conseguir num conjunto e difíceis de conseguir, inclusive, isoladamente, porque existe uma dificuldade muito grande, inclusive dos próprios agentes que autorizam a instalação desses parques, de ceder essa informação, né? Então, junto com essa expoliação da terra, existem, então, como eu estava dizendo, uma série de artimanhas, né, que essas empresas utilizam para conseguir as assinaturas dos contratos de arrendamento. Então, enganos com relação à certeza da instalação de torres, enganos com relação à remuneração por cada torre. As empresas vêm recorrendo à instrumentalização do aparelho estatal para conseguir regularização fundiária e distribuição de títulos de propriedade de posse precária, quando não é assim, acontece um incentivo ao processo de grilagem. Existem vários relatos das comunidades que dão conta do aumento da violência contra as mulheres e contra as crianças durante o período de construção dos parques, em virtude da chegada de forasteiros nas comunidades. Existem pesquisas na área ambiental que alertam sobre a vulneração do direito ao meio ambiente equilibrado, que é causado principalmente na fase da construção, né, como supressão de vegetação, alargamento dessas estradas para a supressão dessa vegetação, explosão de áreas rochosas, de lajedo, né, que a gente sabe que no agreste pernambucano tem bastante, utilização de grandes quantidades de água. Vem sendo relatados vulneração no direito à saúde das populações que moram nas imediações das torres, né? Não existe uma legislação, no caso brasileiro, que seja específica e que determine o distanciamento entre as torres e as casas, né? E isso vem provocando distúrbio de sono, depressão e outros desgastes, né? A saúde tanto física como mental dessas populações. E também vem impactando na dinâmica e na segurança alimentar dessas famílias, né? Já que o regime de cultivo se vê afetado não só por algumas restrições colocadas pelos contratos, mas também no caso que eu coloquei daquela reportagem do Brasil de Fato, pela própria diminuição, né, da produção de produtos animais por conta do estresse. Isso vem provocando, obviamente, o abandono de algumas propriedades e a perda da produção de alimentos, colocando em risco também o direito humano à alimentação adequada, não só para as famílias produtoras, mas também para as famílias consumidoras. E aí, feita essa introdução, espero que tenha o tempo necessário, sobre os fatos concretos, eu quero trazer a chave de leitura com a qual a gente está, nesse trabalho, analisando a realidade, né? Que é o que vai guiar o enfoque do trabalho que eu estou realizando. Existe um pensador, um teólogo e economista alemão chamado Franz Hinckalammer, eu não sei pronunciar o nome dele direito, que ele, ao escrever sobre democracia, estrutura econômico-social e sentido comum, faz uma seguinte ressalva logo na introdução do estudo. Ele diz que vai partir da tese básica de que toda democracia atual parte da afirmação dos direitos humanos e se configura como realização de um regime de direitos humanos. E é a partir desse pensamento do autor que a gente
pretende buscar entender por que a vulneração dos direitos humanos nas comunidades locais do Nordeste brasileiro não entram na balança na hora de compor o cálculo estratégico tanto dos governos locais como dos organismos internacionais e dos vários setores ambientalistas da sociedade civil, eu não digo nem das empresas, mas também das empresas, quando se trata de questionar o modelo de produção de eletricidade que pretende suprir a crescente demanda de consumo em tempos de crise climática. E aí a gente precisa considerar que se a gente vive no regime democrático, que é parte da afirmação e da realização desses direitos humanos, a gente tem duas questões que estão colocadas sobre a mesa. A primeira é que as democracias se legitimam como sistemas que velam pelo interesse geral, a partir do princípio do universalismo dos direitos humanos, supostamente. E uma segunda afirmação é que o poder imanente das democracias, dos regimes democráticos, supostamente emana do povo. Não obstante, essas duas constatações, que nesse caso seriam a priorísticas, possuem algumas lacunas que são muito importantes que a gente desvende. Por um lado, os direitos humanos não são um bloco homogêneo, né, e absolutamente harmônico, de forma que o cumprimento de alguns direitos pode e significa a vulneração dos direitos de outros. Portanto, diante dessa impossibilidade de que os direitos se cumpram integralmente, e universalmente, todos ao mesmo tempo, e sem nenhum tipo de conflito de interesse, e diante dessa inabarcabilidade dos direitos humanos como um conjunto acabado de direitos, a gente deve afirmar que os direitos humanos eles descrevem uma espécie de horizonte utópico que deve guiar a nossa praxis e a nossa luta. Assim, quando ocorrem conflitos de interesses entre direitos, a solução em sistemas democráticos ocorre dando-se preferência a uns direitos em detrimento de outros, o que supõe o que o autor chama de hierarquização. Isso ocorre, Hinkelamert indica que todos os direitos aparecem agora ordenados e mediatizados pelo tal direito fundamental central, que agora se interpreta como uma garantia de possibilidade para o cumprimento dos outros direitos. Ou seja, existe outro elemento comum nas diferentes teorias da democracia. Eles não somente têm como centro a determinação desse princípio de hierarquização, mas também todas o colocam nas formas que regulam o acesso à produção e distribuição de bens materiais. O que é que essa afirmação aponta? Que o significado de todo o arcabouço dos direitos humanos está condicionado pelas formas de acesso aos bens socialmente produzidos. Isso é muito importante para a nossa análise. Por quê? Porque todo o cumprimento dos direitos humanos tem que se realizar no marco do produto social que é produzido pela sociedade, que é o que o autor chama de princípio da factibilidade geral. Ao mesmo tempo que cada cumprimento de direito humano, individualmente, implica consequências sobre a distribuição dos benefícios e, portanto, sobre a distribuição dos bens entre os diferentes sujeitos, o que seria o princípio da factibilidade individual. Os dois princípios se referem às relações sociais de produção vigente, de tal forma que são essas relações sociais de produção que determinam finalmente e definitivamente o processo de hierarquização dos direitos humanos, ou seja, sendo as relações de produção o seu princípio fundamental. Então, se nós considerarmos o fato de que vivemos em um sistema capitalista de produção, a gente pode concluir que as relações de produção baseadas na acumulação privada de riqueza nas mãos do capital são as que determinam não somente a teoria dos direitos humanos, mas, por conseguinte, as diferentes teorias democráticas burguesas, que, à sua vez, determinam os valores vigentes de uma sociedade de classes hegemonizada pela burguesia, portanto, tanto do ponto de vista econômico, como ético, como social. E aqui é importante ressaltar que esse direito fundamental que hierarquiza os demais direitos se transforma no que o autor chama de vontade objetiva irrenunciável de todos os seres humanos. Ou seja, que não importa a vontade específica do indivíduo ou nem sequer de uma maioria, já que o questionamento desse direito, desse princípio fundamental, colocaria em questão todo o universo erguido com base nas relações sociais de produção específicas daquele sistema, ou seja, no nosso caso, do sistema capitalista.
E é um aspecto muito interessante do pensamento do autor, porque supostamente em democracia o poder emana do povo, né, como eu falei no início, e que as maiorias supostamente teriam capacidade de tomar decisões vinculantes, não obstante. Sob nenhuma condição, os sistemas eleitorais e o reconhecimento dos direitos humanos como arcabouço democrático estabelecido consideram o poder das maiorias de questionar e, em última instância, de modificar as relações sociais de produção nas quais estão imersas e sobre as quais se encontram submetidas. O que é que acontece? Que qualquer oposição ao princípio de hierarquização e o princípio hierarquizador dos direitos humanos, ou seja, as relações sociais de produção, aparece como inversão ideológica do arcabouço dos direitos humanos, que, em última instância, se configura como o aparato ideológico do modelo democrático burguês. Ou seja, através da inversão ideológica, os direitos humanos universais promovem sua própria violação em todas as suas dimensões. O autor diz que, frente ao inimigo do humano, se suspende toda a humanidade. Ou seja, a inversão ideológica dos direitos humanos se transforma numa arma contra as comunidades, uma vez que exige que a exigência do cumprimento dos próprios direitos coloca em questão a forma como as relações sociais de produção vêm promovendo soluções ao contexto de crise climática e transição energética atual. E aí eu já estou terminando. Eu quero só destacar uma frase que o autor coloca que, para mim, dá um enfoque muito, muito importante a essa problemática, que é: a violação dos direitos humanos se transforma no imperativo categórico da razão prática vigente no sistema capitalista. E aqui um aspecto muito importante para a nossa análise, esse é um aspecto importante porque explica o silêncio das instituições, que só vão ter sentido se são interpretados conforme esse princípio hierarquizante das relações sociais de produção, que são hegemonizadas pelo capital, de tal forma que prevalecem na análise determinadas categorias desse discurso hegemônico em detrimento do concreto real de vulnerações sofridas por indivíduos e por comunidades. Então, a gente está diante realmente de uma luta ideológica que tenta impor esse ambientalismo tecnocrático como solução para o problema das mudanças climáticas, que vem sendo causado por esse modelo de produção. E aí, já para finalizar com algumas perguntas, né? Uma das coisas que a gente coloca é se é correto propor o sacrifício dessas comunidades e desses territórios em favor de um modelo de desenvolvimento que privilegia uma acumulação privada e centralizada de riqueza, se é correto permitir, né, se há direito em permitir que essas empresas se apropriem de grandes extensões de terra e mudem as paisagens, os habitats naturais e humanos amparados no discurso da emergência climática. Se essa segurança, considerando que a segurança energética é um direito humano, qual é o papel do Estado na hora de garantir o acesso a fontes de energias renováveis de um modelo, num modelo descentralizado? E aí, já para finalizar totalmente, e para não deixar todo mundo angustiado, né, com esse processo de vulneração e de inversão ideológica, né, nessa construção do discurso hegemônico, uma das coisas que é fundamental nessa análise crítica do processo de silenciamento das comunidades ante reiteradas e sistemáticas violações de direitos humanos que acontecem durante o processo de instalação desses parques, é fundamental que a gente entenda que reconhecer esse caráter sócio-histórico dos direitos e assumir como é uma frase de outro autor chamado Carballido, ele diz que reconhecer o caráter sócio-histórico desses direitos e assumir como convencionais suas definições exige entender criticamente o papel que eles podem desempenhar no marco de conflitos de interesses sociais contrapostos. Fazer efetivo o potencial emancipador que são subjacentes à narrativa dos direitos humanos exige reconhecê-los como produto histórico da luta dos povos em busca de sua liberação. Então, sigamos produzindo ciência, né, para fundamentar a luta desses povos e para a gente reinverter o marco geral dos direitos humanos e o discurso que prega a necessidade, né, dessa transição energética baseada no capital. É isso. Obrigada, Marcela. Agora vamos com o